Verão de 1914. A Europa é um barril de pólvora e irrompe em guerra com o assassinato de Franz Ferdinand, arquiduque austro-húngaro. Um conflito local logo torna-se virulento. Antigas alianças arrastam todas as grandes potências europeias para a luta. A Alemanha alia-se ao Império Austro-Húngaro para lutar contra os aliados, Rússia, França e Grã-Bretanha. Do outro lado do Atlântico, o presidente dos Estados Unidos está determinado a manter a paz e a neutralidade e manter a América fora da guerra na Europa. O poderoso exército alemão avança em direção a Paris, aguardando uma rápida vitória. Mas as forças aliadas detêm seu avanço em Marne, a pouco mais de 60 quilômetros da capital francesa. Ambos os lados estão equipados com armas modernas e poderosas, artilharia de disparo rápido, metralhadoras e fuzis carregados com cartuchos. As tropas em campo aberto são alvos fáceis e são prontamente abatidas. Por isso cavam obtendo abrigo com um elaborado sistema de trincheiras. Fortificadas com arame farpado e artilharia pesada, suas linhas de defesa são quase impenetráveis. Mas os comandantes continuam a enviar onda após onda de tropas em ataque pela terra de ninguém. É o impasse da guerra de trincheiras. Nenhum exército pode avançar. Tropas são massacradas. Ambos os lados estão desesperados para invadir as trincheiras do inimigo. E o único modo que conhecem de conseguir isso é apenas enviando enorme quantidade de homens para o ataque. As perdas são descomunais. 500 mil de homens mortos só nos primeiros 5 meses. E qualquer avanço é minúsculo e quase sempre perdido na batalha seguinte. Ambos os lados acreditavam que a guerra terminaria por volta do Natal. Mas o que de fato aconteceu foi que logo se tornou um atoleiro ao norte da França, em que os dois lados confrontavam um ao outro por cerca de 560 quilômetros de sistemas de trincheiras. As condições das tropas eram miseráveis. Se tivessem sorte, bunkers temporários ofereciam pouco abrigo, mas a maioria ficava completamente desprotegida, molhados, congelados, imundos e expostos a constante fogo de artilharia. Viver nas trincheiras para os soldados era uma experiência horrível. O fronte ocidental é conhecido pelo seu clima frio e úmido, muita chuva, muita lama. Era difícil de obter comida quente, era difícil de se lavar. Havia vermes, havia ratos. Se não fosse o assassinato do grão-duque Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e da sua mulher Sofia, em Sarajevo, apareceria outro pretexto. O mundo ferve. Europa excitada. Nos Balcãs corre sangue há mais de uma década. Os impérios sentem-se fortes, precisam de escala, expandir-se, crescer, mesmo que à custa dos vizinhos. O sistema de alianças era um sistema bastante perigoso, porque uma crise entre dois países que faziam parte de duas alianças separadas, de repente levavam vários países a se comprometer a proteger ou a defender o país que pudesse ser agredido. Então, era um barril de pólvora, na verdade. Cenário armado desde 1882, quando os impérios alemão, austro-húngaro e o Reino da Itália pactuam a coligação denominada Tríplice Aliança. Em represália, o Reino Unido, França e Império Russo consolidam em 1907 os acertos bilaterais anteriores. Está criada a Tríplice Entente. Dos dois lados, 65 milhões de homens prontos para matar e para morrer. Apesar de toda essa tensão na Europa, veja bem, também se pode dizer que era uma época de grande progresso, de crença contínua, positiva, como se dizia nas contribuições da ciência. Era uma época também de relativo bem-estar, de trocas comerciais que tinham promovido, vamos dizer, uma riqueza nos principais centros da humanidade. A Europa ainda não tinha deixado a sua época de ouro, vamos dizer assim, aquilo que se chamava de Belle Époque.
E, no entanto, a Belle Époque, enfim, foi encerrada por um conflito extremamente cruel e desgastante. Decorridos quase 30 dias do atentado de 28 de junho, de repente o governo austro-húngaro abandona a negociação diplomática e dá um ultimato. A Sérvia tem 48 horas para permitir que a polícia austríaca participe das investigações sobre o assassinato do seu herdeiro e desmantele todas as organizações terroristas e separatistas. O Kaiser alemão, até então conciliador, no dia 1º de agosto, declara guerra ao seu primo, o czar russo. Dia 3, vai em frente e declara guerra à França. No dia 4, suas tropas invadem a Bélgica aliada. As primeiras reações contrárias à guerra foram minoritárias, se a gente comparar com o grande entusiasmo que acabou infestando, acho que a palavra infestar é muito apropriada, acabou infestando parte da juventude alemã, francesa e inglesa. O desenvolvimento da química já poderia ter produzido gases venenosos, muito antes da guerra. No entanto, só em 1915 os alemães passaram a usá-los. Os aviões eram usados para observação antes de 1914 e eram usados até para observação militar. Mas, por volta de 1915, eles já estavam também armados com metralhadoras e combatiam um ao outro e jogavam bombas e tudo. Os submarinos foram introduzidos também durante a guerra. A Europa nunca tinha visto uma mortandade, uma matança dessa natureza. Quando a guerra acaba, mesmo durante a guerra, quer dizer, começa a haver a percepção do absurdo e declara que os Estados deixaram de ser unidades de proteção dos seus cidadãos e passaram a ser unidades de promoção da injustiça. O legado da Primeira Guerra é um legado monstruoso, quer dizer, nós vivemos ainda os efeitos da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, a Primeira Guerra Mundial em termos assim, de política internacional, o evento mais importante do século XX. Ela gera os efeitos de configuração do mundo contemporâneo que até hoje estão presentes. A Segunda Guerra Mundial é um resultado do mundo desenhado pela Primeira Guerra Mundial. Na Grande Guerra, a mídia também entra em campo e as imagens reforçam a propaganda dos governos. Na efervescente Paris, no início do século XX, a censura afeta diretamente a imprensa. O governo controla as informações estratégicas e só autoriza matérias que elevem o moral da população. Em 1917, navios brasileiros são afundados por submarinos alemães. 1917, terceiro ano da guerra, começa favorável à eficiente diplomacia alemã. Em janeiro, o ministro do Exterior germânico propõe ao governo mexicano iniciar uma guerra contra os Estados Unidos para recuperar os territórios perdidos nas disputas anteriores. Os alemães forneceriam treinamento e equipamento. O telegrama com a proposta nunca foi entregue aos destinatários. O serviço secreto inglês o intercepta e passa aos americanos. Em março, uma revolta popular na Rússia obriga o czar a abdicar. 2 milhões de soldados russos morreram no ano anterior. O povo passa fome. Os soldados não querem combater. O governo provisório promete continuar a guerra. Os alemães se aproveitam novamente e oferecem aos revolucionários russos exilados em Zurique um trem blindado que os levará à capital russa para derrubar o governo provisório. Manobra bem-sucedida. Quase simultaneamente, com a chegada de Lenin e Trotsky à Rússia, os Estados Unidos começam a se afastar da Alemanha. Indignado com os sucessivos afundamentos de navios de passageiros por submarinos alemães, o democrata Wilson declara guerra à Tríplice Aliança. E, em seguida, apresenta seu plano de 14 pontos para ganhar a guerra e garantir a paz. Ganhou a guerra, deixou a paz escapulir.
A economia dos países em guerra se transformou profundamente durante o conflito. Entre 20% e 40% da população masculina adulta foram recrutados para servir nas Forças Armadas. Mulheres e crianças compensaram a falta de mão de obra nas fábricas e no campo. As fábricas se dedicavam quase que exclusivamente à produção de armas e equipamentos militares. E as estradas e as ferrovias serviam prioritariamente aos exércitos. 1918. O exército alemão assina a rendição na cidade francesa de Compiègne. Em janeiro de 1919, é realizado um encontro internacional para discutir as condições de paz. As condições impostas para a Alemanha no pós-guerra são duras. A Alemanha fica desarmada e parte do seu território é militarmente ocupada. Além disso, a Alemanha tem de pagar uma pesada indenização pelos custos da guerra e perde todas as suas colônias. A paz acaba modificando o mapa do mundo. A Áustria é dividida. A Hungria se torna um país independente. A Polônia volta a ser independente. A Turquia perde parte do seu território para a França e a Inglaterra. E a Rússia também perde o seu domínio sobre vários países. Em 1919, é criada a Sociedade das Nações, um organismo encarregado de resolver as disputas internacionais e manter a paz mundial. O armistício não trouxe a paz. Os pesados castigos impostos aos vencidos, mesmo que culpados, produziriam fatalmente outra convulsão. Não basta redesenhar os mapas, é preciso criar os instrumentos para torná-los definitivos. Os 14 pontos que levaram os Estados Unidos à guerra foram atenuados no fim por Woodrow Wilson. O presidente idealista falava como Jesus Cristo, mas agia como um político comum. A Alemanha garantiu o êxito da Revolução Russa, mas foi lá que um pintor medíocre, cabo ferido na guerra, foi treinado como agente provocador para enfrentar o comunismo. Seu nome? Adolf Hitler.